Em 2 Timóteo, capítulo 1, continuamos a ver o que começamos quarta-feira. Jesus está aqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, por tudo que falamos, os irmãos podem deduzir algumas verdades. Não basta ter nominalmente uma religião para sentir-se seguro e sentir-se salvo. É possível alguém ser desta igreja aqui, ou batista, ou quadrangular, ou presbiteriano, ou metodista, ou adventista, e não ser de Jesus e nada ter a ver com Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a salvação está em ter Jesus. E a marca maior de alguém que tem Jesus é que este alguém ama o irmão. 1 João 3, versículo 9. Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, irmãos, o amor é o diferencial. Amor é o que não existe no mundo, é o que não existe em lugar algum, só existe em Deus. 1 João 4,8, que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e uma outra verdade que nós nunca podemos esquecer e sempre tem que ser repetida. Irmãos, a salvação não é exclusivista de nenhuma denominação. Irmãos, e dizemos com todas as letras, existem pessoas que servem a Deus, servem a Jesus, na igreja batista, quadrangular, adventista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é amor, visão missionária, e são salvos e vão estar no mesmo céu que nós. Eu conheço algumas igrejas que são exclusivistas, eles acham que só os que são da denominação deles é que são salvos. Data Vina, isso é um rematado absurdo. Isso é muita prepotência, é muita pretensão. Por isso que a gente sempre diz, Deus não terceirizou a porta do céu para os batistas, nem para os assembleianos, e nem para a JCL. Sempre que eu falo isso, a gente pensa assim, o que é JCL? Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, é muita pretensão nós ficarmos aqui dizendo assim, só esta igreja salva. Irmãos, eu tenho um simancol. Eu tenho. Fala assim, viu? Pelo amor de Deus. E se alguém diz um absurdo desse, não tem, está precisando. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, e tem salvos de Jesus em todos os lugares. Diga glória a Deus. Em todas as terras, em todas as tribos, línguas, povos e raças. Diz ali em Apocalipse capítulo 5. Então não esqueça disso. Fala para o irmão assim, não esqueça. Não esqueça. O importante é ter Jesus. Deus não mandou Jesus morrer na cruz de graça. Jesus deu o seu Filho unigênito para que ele seja o único meio de salvação, o único caminho. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. É só Jesus. João 14,6. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos guardar essas lições que o Senhor está falando conosco hoje. Amém? Se você está vindo para a igreja, irritado com o marido, com a mulher, conserta no carro. Não entre na igreja antes de consertar, porque você está provocando a ira de Deus. Filhos solteiros, que vêm para a igreja, briga com o pai e com a mãe e vem para o culto com a maior cara lavada, faria melhor em não vir. Ou quer vir, conserta primeiro. Diga glória a Jesus. Mas porque não existe vida cristã sem amor, sem conserto e sem perdão. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Continuando o que vimos quarta-feira, 2 Timóteo capítulo 1. Jesus está aqui. Diga glória a Deus.
Paramos no versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Irmãos, como falamos quarta-feira, as virtudes espirituais que o Senhor nos concede devem ser despertadas. Irmãos, o crente, ele não tem uma força contínua. O crente tem que ter uma força renovada. Diga glória a Jesus. Eu já conheci pessoas assim que parece que nunca enfraqueciam, nunca tinham algum problema, sempre assim, parece que estavam assim, sem problema algum. Eu conheci pessoas assim, todos eles faziam parte de seitas. Fazem misericórdia. Porque um crente verdadeiro em Jesus não é assim. 1 Coríntios 2:3, Paulo disse assim: eu estive convosco em fraqueza, em tremor e em muito temor. Então Paulo estava ali na cidade de Corinto pregando a palavra com fraqueza, com problemas. Aos Gálatas Paulo disse: e vós recebestes isso que para mim era uma provação na carne, e vós me recebestes como se fosse um anjo do céu, como se fosse Jesus mesmo. E eu vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Diz ele em Gálatas capítulo 4. Diga glória a Jesus. Quer dizer, mesmo Paulo estava ali em fraqueza, mas ele era servo de Deus. Mas ele não parecia assim ser um super-homem. Não. Irmãos, então, as virtudes do Senhor em nós têm que ser despertadas. Diga glória a Jesus. Por isso que o crente sempre tem que vir ao culto para receber a palavra de Deus. Tem que pedir oração. Tem gente que vem na igreja e nunca pede oração. Por que você não pede oração, meu filho? Porque você é bom demais? Você assim é um poço de virtudes? Faça misericórdia. Você não precisa de oração, você e Moisés e Elias, né? Tem que fazer uma tenda para você também. Faça misericórdia. Mas a gente fala assim para escrachar mesmo, para ver o absurdo da coisa. Mas porque tem gente aqui da igreja que eu sou sincero em dizer que eu nunca vi vir aqui receber oração. É porque de certo é bom demais, né? Ele não anda, ele desliza. Ele flutua. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós precisamos. Diga glória a Jesus. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Todos nós precisamos, e precisamos ser despertados, precisamos ser fortalecidos. Se tem algum dia que você vem ao culto e você está assim meio chué, fique feliz, porque isso é normal. Agora, se todos os cultos você está chué, venha receber oração, por favor. Fala assim, viu? Porque daí tem alguma coisa errada também, né? Por favor. Diga glória a Deus. Então, por isso que diz a palavra: despertes o dom de Deus que há em ti, que te foi dado pela imposição das mãos. Irmãos, aqui o porquê, que precisa a oração. A imposição das mãos é uma das doutrinas básicas da vida cristã. Diz em Hebreus capítulo 6, a doutrina da imposição das mãos. A imposição das mãos significa transmissão. Algo é transmitido quando se impõe a mão sobre o outro. Ou transmite bênção, ou transmite maldição. Por isso que a palavra do Senhor diz ali em 1 Timóteo 5, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos e nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, irmãos, a doutrina da imposição das mãos, quando vamos receber oração, algo é transmitido a nós. Irmãos, veja só, Timóteo recebeu dons do Espírito Santo, e aqui Paulo estava falando especificamente sobre um dom ministerial, que é mais do que os dons do Espírito Santo, e foi recebido pela imposição de mãos. Diga glória a Jesus. Filipe foi a cidade de Samaria, no seu evangelho, ninguém tinha recebido o Espírito Santo, foi necessário Pedro e João irem para lá, orarem com imposição de mãos, e todos ali receberam o Espírito Santo. Então, irmãos, é necessário ali a oração, por isso que nós dependemos uns dos outros. Por isso, irmãos, vir à igreja é um ato de humildade. Eu venho dizendo assim, eu não sou autossuficiente, eu não sou avulso, eu não sou independente, eu faço parte de um corpo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, precisamos ser despertados, e o Senhor quer te despertar hoje. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Glorificado seja o nosso Deus. Deus não nos deu o espírito de temor. Irmãos,
Por todos os textos que lemos na palavra do Senhor sobre Timóteo, ele parecia ser uma pessoa de ânimo inconstante, ele parecia ser fraco de personalidade e com pouca saúde. Decide assim, credo, pastor, de onde o senhor tirou isso? Por esse texto, desperte o dom de Deus. Quer dizer, alguém que era meio apagado, que precisava vir e mexe, alguém ficar cutucando. E ele não era de personalidade forte, porque segundo Timóteo 2:1 diz assim, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quer dizer, ele era alguém fraco de personalidade, e ele era de saúde precária, porque 1 Timóteo 5 diz assim, não bebas mais água só, mas beba com alguma coisa, que eu não vou dizer o que é, diga glória a Jesus, por causa do estômago e das tuas constantes enfermidades, diz ali. Então ele era alguém que também vivia doente. E outra, ele não era uma pessoa de presença marcante, porque Paulo disse em 1 Timóteo 4, ninguém despreze a tua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis. Quer dizer, ele não era aquela pessoa assim que chegava e todos percebiam. Não, ele era uma pessoa relativamente opaca. Mas o Senhor o usava grandemente. Irmãos, a palavra de Deus é recheada de exemplos que o nosso Deus usa qualquer tipo de personalidade. Diga glória a Jesus. Tanto os mais pacatos como Abraão, quanto os mais apagados como Timóteo, como os mais sensíveis como o profeta Jeremias, e como aqueles assim que parece que tem um dínamo dentro dele, que é o apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Mas também este, como já fiz a ressalva, de vez em quando demonstrava sua fraqueza. E também o apóstolo Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, ele parecia ser uma pessoa assim, de boa têmpera, uma pessoa de bom humor, apesar de às vezes ser levado pelas opiniões alheias. Mas o Senhor usa todos os tipos de personalidade até você. Fala você, até você. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha assim, mas para Deus me usar eu tenho que ser falante, eu tenho que ser extrovertido. Não sei porquê. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse, mas eu, Senhor, eu sou uma criança. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse, eu não, Senhor, eu não, manda quem sabe falar, eu não sei, eu não, Senhor. Eu sou gago. Diga glória a Jesus. Então o Senhor usa todos os tipos de personalidade. Louvado seja o nosso Deus. Deus não nos deu espírito de temor. Parece que o Timóteo era meio medroso. Irmãos, o último livro da Bíblia a ser escrito, conforme entendem alguns, foi o livro de 2 Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo. Ele já estava na cadeia. Ele disse no capítulo 2, pelo que eu sofro cadeias e prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E Paulo disse em 2 Timóteo 4:6, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E o versículo seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Demas me desamparou, tendo amado o presente século, deixei Tíquico não sei aonde. Diga glória a Jesus. Continua ali o texto. Diga glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, então, Paulo estava na cadeia no final da sua vida, dando ali as exortações importantes para Timóteo. Timóteo estava à frente da igreja em Éfeso, diz o primeiro livro de Timóteo, estava ali dirigindo a igreja no poder do Senhor. E Paulo disse, Deus não nos deu espírito de temor. Repita comigo, o crente não pode ter medo. Diga glória a Jesus. Você quer servir ao Senhor? Para servir ao Senhor tem que ser trabalhado, moldado e talhado pelo nosso Deus. Tira da prata as escórias e sairá um vaso para o fundidor, diz Provérbios 25:4. Então o Senhor nosso Deus trabalha em nós, Ele nos molda. A disciplina no tempo presente não parece ser de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela são exercitados, diz em Hebreus 12, quer dizer, nosso Deus nos disciplina, nos trabalha, para que sejamos participantes da sua natureza divina. Se vossos filhos
Então estáis na disciplina, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, então sois bastardos, e não filhos. Também diz o texto de Hebreus 12. Então somos trabalhados para o nosso Deus manifestar a sua glória. Uma das coisas que nosso Deus tem que tirar de nós é o medo. Servo de Deus não pode ter medo, porque o diabo reina no medo, porque medo é sinônimo de falta de fé. Quando aqui Paulo estava falando a Timóteo deste temor, medos e constrangimentos. Irmãos, o servo de Deus é talhado de tal forma que Deus disse a Ezequiel assim: eu farei a tua fronte dura como diamante e dura como a pederneira, porque e Deus falou a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu te pus por cidade forte, por muro de bronze perante este povo. Diga glória a Jesus. Quer dizer, seria um combate terrível, não seria fácil. Então, o servo de Deus não pode ter medo. Então o Senhor hoje quer te libertar do medo. Pastor, eu tenho medo de sapo. Pastor, eu tenho medo de ladrão. Pastor, eu tenho medo de... As hipóteses são infinitas. Faz de misericórdia. Tem que ser liberto. A pessoa que tem medo não dá glória a Deus. Porque se você tem medo de alguma coisa, você parece que está demonstrando que Deus não é suficiente para te guardar disso, do que você tem medo. E se você quer receber o Senhor, a primeira coisa que Deus vai tratar é isso. Diga glória a Deus. Tem medo de cachorro, Deus vai pôr 15 na tua frente. Diga glória a Jesus. Irmãos, se Daniel fosse medroso, ele morria do coração na cova dos leões. Antes de cair no chão, tinha morrido de medo. Faz misericórdia. Você percebe claramente que o profeta Daniel não tinha medo. Irmãos, Davi também matou um leão com as próprias mãos. Se ele fosse medroso, não fazia isso de sair correndo. Matou com as próprias mãos. Irmãos, os servos de Deus, eles não têm espírito de temor, mas de fortaleza. Diga glória a Jesus. Se você tem medo de ladrão, Jesus vai te libertar. Tem gente que tem medo do escuro. Fala assim: Jesus. Medo do escuro. Gente, dá uma luz acesa. Jesus. Fala assim: Jesus. Tem que ser liberto, porque isso não é de Deus. Tem mulher que tem medo de perder o marido. Escuta, o que é isso? É escravidão? Vem aqui que nós vamos fazer uma oração para quebrar as cadeias do diabo. O que é isso? Isso é desequilíbrio. Diga glória a Jesus. Tem gente que morre de medo dos filhos se perderem. Meu amado irmão, o Senhor nos deu os filhos, não para que eles sejam colocados dentro de redomas, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, diga glória a Jesus. Que Deus, os filhos nos são dados para serem retribuídos ao Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, então, se você tem medo que seus filhos se percam, você tem que pedir ao Senhor que Ele te liberte desse medo e o Senhor te dê confiança. O Senhor guarda você, guarda você quando você é adolescente. E olha lá, faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Então, o Senhor quer tirar o nosso medo. Pastor, eu tenho medo de cair. Então é que você está querendo cair. Faz assim, viu? Você tem um medo de cair. É porque está planejando de certo. Não pode ter esse medo, tem que entregar isso no altar. O Senhor pedir libertação. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus não nos deu espírito de temor. Irmãos, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Os discípulos estavam com medo na tempestade. Mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus levantou e fez o quê? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E repreendeu o vento e o mar e se fez ali grande bonança. Então, irmãos, Jesus não gosta destas manifestações de medo. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Irmãos, o Senhor mostra muitas pessoas aqui com medo, com fobias. E Jesus quer te libertar. E hoje pode ser este dia. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação, de 2 Coríntios 6:2. Quem tem medo de alguma coisa e quer ser liberto, levante a mão. Senhor amado, diz os teus filhos, Senhor amado, que mais uma vez, Senhor amado, com transparência, levantam a mão, pedindo para ser libertos. Então, meu Deus, liberta de medo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta de medo. De todo medo, de qualquer forma que seja. Então, de que cada um seja liberto e seja cheio de espírito de fortaleza.
A palavra de Deus diz: pisareis serpentes e escorpiões. Marcos 16: pegareis nas serpentes, e nada vos fará dano algum. Senhor amado, então, que cada um tenha esta ousadia, essa coragem, meu Deus, de pegar qualquer mal que seja, e não se atemorizar, e não se acovardar, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Deus não nos deu espírito de temor. Então o Senhor quer tirar todo o teu temor. Pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai te sustentar, não tenha medo. Com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer a carne. Não temerei. Não precisa temer. Quem nos sustenta não é o nosso patrão, é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Pastor, eu tenho medo de ficar solteiro. Faça misericórdia. Pedi, dar-se-vos, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. O livro de Provérbios diz assim: a casa e a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Diga glória a Jesus. Quem fez uma mulher para Adão? Deus, o próprio Deus. Então não se desespere. Fala assim: não se desespere. Mas entregue o teu caminho ao Senhor. O Salmo 37, 5. Não adianta sair caçando por aí. Você vai buscar lã e será tosqueado. Fazer misericórdia. Irmãos, os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmo 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Não precisa ter medo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Não precisa ter medo. Diga glória a Jesus. Pastor, eu tenho medo de pregar o Evangelho. Isso não pode ter medo de forma alguma. Quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, etc. e tal, a parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Então isso não pode ter. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Não pode ter medo de forma alguma. Peça ao Senhor que Ele vai te dar espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1,8. Então busque o poder de Deus, que o Senhor vai tirar todo este medo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei. Salmo 27, 1. Irmãos, uma das marcas de que nós estamos em comunhão com Deus é que nós estamos na força do Senhor. E um dos sintomas que nós estamos abalados na fé é que nós ficamos fracos. A palavra do Senhor diz dos fracos, né? Diz ali em Romanos 14, daquele que é fraco, aquele que tem contenda sobre dúvidas. Irmãos, isso porque aquele que não tem assim um conhecimento completo do nosso Deus, então ele está fraco. Mas quem tem comunhão com Deus é forte. Diga o fraco, eu sou forte, diz o texto bíblico. Diga glória a Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, de 2 Coríntios 12. Então o nosso Deus nos fortalece, Ele nos renova. Então se você é tomado de fraqueza, meu amado irmão, isso não pode acontecer. Diga glória a Jesus. Ouça isso. Irmãos, o crente pode passar enfermidade física, o crente pode passar problema financeiro, mas fraqueza espiritual o crente não pode aceitar de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Fraqueza espiritual nunca. Isso é problema sério. Irmãos, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 41 que o que está enfermo, o seu leito é afofado na enfermidade, porque ele andou com Deus. E Deus fala daquele que atende ao pobre, que o Senhor ouve quando ele clama. Irmãos, o livro de Provérbios diz, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Então, o espírito do homem o sustém na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Quer dizer, a pessoa está enferma na carne, mas não enferma no espírito. Então, mas a fraqueza espiritual não pode ser aceita. O nosso Deus é o Deus de toda fortaleza. O Senhor vos dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão, diz o Salmo 84. Diga glória a Jesus. Feche os olhos. Se você está fraco,
Agora, meu amado, você tem que ver o porquê que você está fraco, né? Não vem na igreja nunca, parece um cometa, aparece de vez em quando, é cíclico, assim, uma vez a cada 2 meses aparece. Daí, meu amado, não adianta querer muita fortaleza mesmo. Agora, se você está sempre na presença do Senhor e está fraco, tem que ver se há algum pecado que está minando as suas forças. Se for isso, tem que ser abandonado em nome de Jesus. Agora, se você não sabe o que está te enfraquecendo, levante a mão. Se você está fraco e não sabe o que te enfraquece, levanta a mão que o nosso Deus vai operar. Glória a Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Senhor amado, abençoa cada um de Deus agora. Nos humilhamos diante de Ti, nós nada somos. Da soberba nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Queremos andar em humildade diante do Senhor. Senhor, eis os que levantam a mão, estão fracos e não sabem o porquê. E nós não nos conhecemos, só o Senhor nos conhece. Então, meu Deus, visita com poder agora. Tira esta fraqueza em nome de Jesus. Derrama agora, Senhor, espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza, meu Deus, derrama agora. Meu Deus, tira a depressão. Tira, Senhor, o desânimo. Tira em nome de Jesus Cristo. Nós expulsamos agora essa fraqueza. Ordenamos que saia. Em nome de Jesus. Clamamos em nome de Jesus para a tua glória.